Bom dia, pessoal, ouvintes, amigos, desamigos. Fato Econômico, a economia além da conjuntura traz um pouco mais dessa novela que toda segunda-feira aparece para nós, para a gente entender um pouco essa intrincada economia brasileira, que não é uma tarefa para poucos. Tá? Com esse resultado agora dessa divulgação do relatório Focus, viemos com mais informações e mais contextualização, podemos dizer assim, do andamento da economia brasileira, da previsão do que pode ocorrer em 25 e 26. A gente sabe que a inflação está escorrendo pelas mãos, podemos dizer assim, do Banco Central, lembrando que a meta é 3 e a banda superior é 4,5, está escapando ali para 25 e também está escapando para 2026. Vamos nos concentrar somente em 25 e 26. 26 já é complicado, porque a gente tem processo eleitoral, 27 teremos um novo governo, seja esse reeleito ou não. Então, a gente tem essa expectativa de que olhar só para esses 2 anos já é uma coisa bastante complicada, bastante volátil. O IPCA, depois de 4 semanas, já tem mais uma forte alta, podemos dizer assim, de 5,08 para 5,60, é a 18ª semana consecutiva de alta de projeção. Mesma coisa ocorre para 2026, com a 8ª semana consecutiva de alta, de 4,10 para 4,35, escapando dos 3% e caminhando ele para a banda superior de 4,5%. O PIB vai minguando daquele comparativo de previsão de 3,5, 6, 7, 8. Saiu agora uma informação em cima do IBC-BR que pode chegar a 3,8% o crescimento do PIB para 2024. Chega a ser um voo de galinha, mas já é uma queda interessante desse patamar de 3,7 ou 3,5 para 2, alguma coisa na vizinhança de 2%, e para 2026 por volta de 1,7. O câmbio, acho que está assim um pouco, podemos dizer assim, um pouco deslocado daquilo que a gente tem de previsão e de expectativas para 2025. O Banco Central, o relatório Focus colocando ele com os R$ 3 para os 2 anos, tirando a volatilidade inicial desse início de ano, muito em relação às falas e às tarifas que o Trump vem falando. A economia interna pode ter alguns solavancos em função desses pacotes de benesses do governo federal, com o intuito de melhorar ali a, o brilho do governo atual. Isso pode ter impacto no câmbio. E a Selic, a gente já tem uma previsão, mesmo estando no momento em 3,25, caminhando, pelo que parece, para esse ano 2025, por volta de 15%. Eu acho muito difícil que em 2026, olhando os indicadores atuais, olhando essa projeção para 25, que em 2026 a gente consiga ter uma redução ali de Selic de 15 para 12,25, 12,50. Então, os resultados que a gente tem da economia nacional são muito ínfimos para a gente ter uma sinalização positiva que essa Selic tende a cair para 2026. Sem olhar também as outras variáveis, como o GPM, que também mede a inflação, ali o índice geral de preço de mercado, calculado pela FGV, e a pujança dos preços administrados, né, que também tem uma alta substancial, uma previsão de 5% para 2025 e 4,2% para 2026. Então, os resultados internos da economia brasileira não são muito interessantes para que a gente tenha uma sinalização positiva de inflação mais controlada, um PIB que vai diminuir comparativo a 24, mas a Selic tem uma tendência a reduzir esse crescimento, e isso, reduzindo esse crescimento, vai ter um resultado positivo no PIB, e o câmbio que, de uma certa forma ou outra, impacta os preços internos, impactando os preços internos, impacta a inflação. No dia de ontem, teve uma fala desastrosa do ministro da Fazenda, dizendo que uma inflação por volta de 5, 6% é uma coisa normal.
A gente não vê nenhuma fala dessa em livros de introdução à economia, seja lá qual for o curso que a gente esteja falando. Então, essas falas servem também como um balizamento. A partir daqui, a gente pode navegar o mundo afora. Então, essas falas também deveriam ser passadas num tradutor para que elas não saiam e não ventilem informações negativas e tragam expectativa negativa para a economia brasileira, tanto para 25 quanto para 26. Então, essa caminhada de 25 vai ser de grandes desafios para a economia nacional e também para o bolso do consumidor e para o bolso das empresas, que vão precisar, de uma maneira ou outra, ter ferramentas, né, para que controle um pouco mais essas questões dos custos, né? Trazer o olhar da rentabilidade e a Bolsa de Valores, obviamente, aquela projeção inicial que a gente tinha de 145, 150 mil pontos, dependendo desses pacotes de BNS que o governo possa trazer, isso vai ter impacto nos gastos públicos. Lembrando que a dívida pública pode chegar por volta ali de 84% do PIB, vai ter resultados negativos para a economia brasileira de uma maneira geral. Né? Então, vamos ser otimistas, mas olhar os dados econômicos de maneira mais clara para que a gente tenha uma ideia de como é que vai ser essa viagem em 2025 do governo atual. Lembrando que 26 já tem um processo eleitoral bombando, então surpresas podem vir por aí. Né? Boa semana a todos, um grande abraço, bom calor.